Conceito de sujeito passivo. Anotem. Sujeito passivo é aquele sobre o qual recai o ônus da tributação. De novo, quem é o sujeito passivo? Sujeito passivo é aquele sobre o qual recai o ônus da tributação. Ele tem o dever de pagar o tributo. Esse sujeito aqui, eu tenho o dever de pagar o tributo ao sujeito ativo. E o sujeito passivo, assim como o sujeito ativo, ele pode ser duas pessoas. Quem são elas? Ou ele será o contribuinte, ou ele será o responsável. Ou ele será o contribuinte, ou ele será o responsável. Qual é a diferença de contribuinte para responsável? É simples. Definição legal, ou seja, o código fala dessa definição. Contribuinte é aquele que possui relação direta e pessoal com o fato gerador. Quem é o contribuinte? O contribuinte é aquele que possui relação direta e pessoal com o fato gerador. E o responsável? Pergunta. Responsável é aquele que não é contribuinte. Explico. É o seguinte, o contribuinte não é aquele que tem relação direta e pessoal com o fato gerador? É. E o que é o responsável? É aquele que não tem essa relação. É aquele que não tem relação direta e pessoal com o fato gerador. E por que ele tem que pagar o tributo? Por que sobre ele recai o ônus da tributação? É porque a lei manda. Simples assim. Então, quem é o sujeito passivo? É aquele sobre o qual recai o ônus da tributação. Ele pode ser tanto contribuinte como responsável. Contribuinte possui relação direta e pessoal com o fato gerador. Responsável não possui nenhuma relação direta e pessoal com o fato gerador. E por que ele paga? Porque a lei manda ele pagar. Olha, em que pese o responsável não tenha relação direta e pessoal com o fato gerador, ele possui alguma harmonia com o fato gerador. Ele possui algo a ver, só que não foi ele que praticou o fato gerador. Eu vou lhe dar um exemplo de responsável e de contribuinte e vai ficar tudo claro. Tudo muito claro. João comprou uma casa. João comprou uma casa. Ele praticou o fato gerador do IPTU, porque a casa dele se localiza na zona urbana, ele comprou uma casa urbana, ele é proprietário de um imóvel na zona urbana, cometeu o fato gerador do IPTU. Ele é contribuinte ou responsável? Simples, contribuinte. Por quê? Porque ele que praticou o fato gerador, ele tem relação direta e pessoal com o fato gerador. Suponhamos agora que João tem apenas 5 anos de idade. Uma criança de 5 anos de idade possui, ordinariamente, ela possui a capacidade intelectual e a responsabilidade moral para pegar o dinheiro, ir ao banco, imprimir o boleto, pagar o IPTU? Não tem. Então, pensando nisso, a lei atribuiu uma pessoa diversa daquela que tem que praticou o fato gerador. Neste caso, quem tem que pagar o IPTU de João será o pai ou a mãe de João. Eles serão responsáveis. Pergunta, eles praticaram o fato gerador? Não. Quem praticou foi João. Só que eles irão pagar porque a lei manda eles pagarem. Ora, se a lei manda alguém pagar tributo e ele não praticou o fato gerador, é responsável. Por exclusão. Você mata o responsável por exclusão. Contribuinte tem relação direta e pessoal com o fato gerador. Responsável é aquele que não tem relação direta e pessoal com o fato gerador, mas a lei manda ele pagar. A lei manda ele pagar. Vou lhe dar outro exemplo envolvendo IPTU também. João e Maria. João tem um imóvel territorial urbano. No ano de 2016, verificou-se o fato gerador, lançou o tributo, mas João não pagou o seu tributo. Não pagou o IPTU. Vendeu o imóvel para Maria. Maria, agora no ano de 2017, é cobrada desse IPTU. É cobrada do IPTU. Maria tem que pagar o IPTU de 2016? Tem. Mas em 2016, quando se verificou a propriedade era de João. Foi ele que praticou o fato gerador referente ao período de 2016. Então é ele que tem a relação direta e pessoal com o fato gerador, não Maria. Mas Maria vai pagar. Por quê? Porque a lei diz que ela vai pagar. O adquirente do imóvel vai ter que pagar o IPTU dele. Ela possui relação direta e pessoal com o fato gerador? Não. Tem que pagar? Tem, porque a lei manda? É.
Se não tem relação direta pessoal com o fato gerador, automaticamente é responsável. É fácil matar o responsável do contribuinte. Primeiro, matar no sentido de diferenciar, né? Contribuinte, relação direta pessoal com o fato gerador. Responsável, não possui relação direta pessoal com o fato gerador, mas a lei manda pagar. Então, recapitular aqui, rápido. O que é obrigação tributária? É aquela obrigação que nasce como fato gerador, que é a concretização da hipótese de incidência, e que por sua vez é uma relação jurídica na qual o sujeito ativo pode cobrar do sujeito passivo um objeto, tudo isso decorrente de uma causa. Vimos que o sujeito ativo é tanto o fisco como a entidade parafiscal. O fisco possui competência tributária para instituir o tributo mediante lei, e a entidade parafiscal não possui competência, mas possui capacidade tributária ativa para cobrar e arrecadar esse tributo. O sujeito passivo é aquele sobre o qual recai o ônus da tributação. Ele pode ser tanto o contribuinte como o responsável. A diferença do contribuinte para o responsável é muito simples. O contribuinte possui relação direta pessoal com o fato gerador. E o responsável não possui. Ele paga porque a lei ordena. Vamos agora ao objeto. Vou beber um pouco de água que eu estou ficando louco já. Vamos agora ao objeto. Obrigação tributária, como o nome já diz, é uma obrigação. E obrigação já disse, é um vínculo jurídico no qual uma pessoa deve a outra alguma prestação. Prestação é o ato de fazer, não fazer, entregar alguma coisa. Então é uma prestação, é um dever que alguém deve a outra pessoa, que alguém está obrigado em relação a outra pessoa. A prestação da obrigação tributária ela será chamada de objeto. É o objeto que o sujeito passivo deve ao sujeito ativo. Então, conceito de objeto, anotem. Objeto é a prestação decorrente da obrigação tributária. Toda obrigação tem uma prestação. Na obrigação tributária, essa prestação será chamada de objeto. Então, o que é o objeto? É a prestação que decorre da obrigação tributária. É o objeto que o sujeito passivo deve ao sujeito ativo. E assim como o sujeito ativo se divide em dois, o sujeito passivo se divide em dois, o objeto também se dividirá em dois. O objeto será dividido em obrigação principal e obrigação acessória. O que é a obrigação principal? E se você entender a obrigação principal, você matou a obrigação acessória. Você matou a obrigação acessória. Da mesma forma que se você entender o que é a contribuinte, você mata responsável. Obrigação principal ou é o pagamento de tributo ou de multa. Obrigação principal, pagamento de tributo ou então pagamento de multa. Se eu tenho uma multa para pagar e essa multa decorre da obrigação tributária, então é a obrigação principal. Se eu tenho um tributo para pagar e logicamente decorre da obrigação tributária, eu tenho uma obrigação principal. É verdade? É. Então a obrigação principal é pagamento de tributo ou pagamento de multa. Perfeito? Perfeito. E se em razão da obrigação tributária eu tiver que fazer alguma outra coisa que não seja nem pagamento de tributo, nem pagamento de multa, aí eu chamo de obrigação acessória. Então o que é obrigação acessória? É todas as outras obrigações, todos os outros deveres, todas as outras prestações que não seja nem pagamento de tributo, nem pagamento de multa. Perceba, isso é uma coisa que causa confusão na mente das pessoas. Tributo não é a mesma coisa que multa. Multa é uma coisa, tributo é outra. Multa é penalidade, tributo não é penalidade. Apesar de eles serem institutos completamente diferentes, ambos são classificados como obrigação principal. Tributo e multa são a mesma coisa? Não, completamente diferente. Você paga a multa porque você fez alguma coisa errada. Você paga tributo porque você fez o fato gerador. Aí você gera a obrigação tributária e tem que pagar o tributo. E multa é quando você pisa na bola. São coisas completamente diferentes, mas ambas são parte da obrigação principal. O que é a obrigação principal? É o pagamento do tributo ou então o pagamento da multa. Beleza? Beleza.
E se eu tiver que fazer outra coisa que não seja nem pagamento de multa, nem pagamento de tributo? Aí é obrigação acessória. Eu vou lhe dar um exemplo absurdo. Não existe em lei. Mas vamos supor, só para que vocês entendam, como que você mata por exclusão. Vamos supor que a lei diga que se eu praticar o fato gerador eu tenho que pagar um tributo. Se eu não pagar no prazo eu vou ter que pagar uma multa. E no pagamento do tributo eu vou ter que cuspir no chão. Então eu tenho 3 prestações. Primeiro, pagamento do tributo. Se eu não pagar no prazo, eu tenho que pagar a multa. E no momento que eu vou pagar o tributo, eu tenho que fazer o quê? Cuspir no chão. O pagamento da multa, no caso de atraso, é o quê? Obrigação principal. O pagamento do tributo é o quê? Obrigação principal. Cuspir no chão é pagamento de tributo? Não. É pagamento de multa? Não. Então é obrigação acessória. Eu lhe dei um exemplo muito esdrúxulo, mas agora eu vou lhe dar exemplos reais de obrigação acessória. E vou dizer a definição técnica, o conceito técnico de obrigação acessória. Obrigação acessória serão todos os deveres formais aos quais o sujeito passivo deverá cumprir para facilitar a arrecadação e a fiscalização do tributo. Geralmente, as obrigações acessórias elas serão constituídas em deveres formais que o sujeito passivo tem que fazer para o sujeito ativo para facilitar tanto a arrecadação como a fiscalização do tributo. Exemplos reais de obrigações acessórias: a declaração dos impostos, a emissão de notas fiscais, a escrituração de livros contábeis. Eles são deveres formais que vai facilitar a vida do sujeito ativo. Vai facilitar com que ele fiscalize e com que ele arrecade os tributos. O problema é que as pessoas confundem obrigação principal com obrigação acessória com níveis de importância. Porque perceba, obrigação principal e obrigação acessória, ambas são muito importantes. Mas você não define obrigação principal por obrigação acessória pelo grau da sua importância, e sim pela regra de exclusão. Obrigação principal é pagamento de tributo e multa. Obrigação acessória é todo o resto. Fiz uma pergunta para um colega meu, que também é estudante de direito, falei: amigão, declarar imposto de renda é obrigação principal ou acessória? Ele falou: principal. Eu falei: por quê? Porque é muito importante declarar um imposto de renda. Eu falei: de fato é importante. Mas não é este o critério que nós utilizamos. Declarar imposto de renda é pagar o imposto de renda? É pagar o tributo? Não. É algum tipo de multa? Não. Então, por exclusão, é obrigação acessória. Declarar imposto de renda é obrigação acessória. Escriturar livros contábeis é obrigação acessória. Tudo aquilo que não for multa nem for tributo é obrigação acessória. Então, beleza, recapitulando. Tudo começa com a hipótese de incidência, que é uma situação abstrata prevista na lei como passível de gerar o tributo. Eu posso ou não concretizar, mas se eu concretizar, eu pratico o fato gerador e gero o quê? A obrigação tributária, que é uma relação jurídica na qual o sujeito ativo pode cobrar do sujeito passivo um objeto, tudo isso decorrente de uma causa. O sujeito ativo pode ser tanto o fisco como a entidade parafiscal. O sujeito passivo é tanto o contribuinte como o responsável. E o objeto é tanto a obrigação principal como a obrigação acessória. Falta estudar a causa. Conceito de causa. Causa da obrigação tributária é o vínculo jurídico que justifica os deveres que nascem com o fato gerador. Existe um vínculo jurídico que justifica tanto a obrigação principal como a obrigação acessória. E é isso o que é a causa. É esse vínculo jurídico que justifica os deveres que nascem com o fato gerador. Existe uma causa da obrigação principal e uma causa da obrigação acessória. A causa da obrigação principal, que é pagamento de multa e de tributo, ou seja, o que justifica por que eu tenho que pagar o tributo e que eu tenho que pagar a multa, é a lei. A lei é que me ordena que eu pague o tributo ou então pague a multa. Eu não escolhi, foi a lei que assim estabeleceu. Causa, vínculo jurídico que justifica os deveres que nascem com a obrigação tributária. Quais são os deveres? Obrigação principal, obrigação acessória. A causa da obrigação principal é a lei. E aqui quando eu falo em lei, é no sentido próprio da palavra. Aquele ato normativo que é criado pelo Congresso e depois sancionado pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito, conforme o caso. Criado pelo parlamento, sancionado pelo Poder Executivo. A causa da obrigação acessória, que são aqueles outros deveres
que não sejam nem pagamento de multa nem pagamento de tributo, ela pode ser, além da lei, a legislação tributária. Em todos os outros ramos do direito, legislação é a mesma coisa que lei. Mesma coisa. No direito tributário, não. No direito tributário, essa palavra legislação, ela possui um significado muito próprio. Ela significa todos aqueles atos normativos infralegais. A lei está aqui, infralegal é aquilo que está abaixo da lei, supralegal é aquilo que está acima da lei. Então, legislação tributária são todos aqueles atos normativos infralegais que estão abaixo da lei. Portarias, decretos, instruções normativas, etc. Então, o que é que justifica a obrigação acessória? A legislação tributária. O que eu estou querendo dizer? Que para criar tributo ou multa, eu tenho que ter lei. Mas para as demais obrigações tributárias, escriturar livros, declarar impostos, não receber mercadoria sem nota fiscal, eu posso estabelecer mediante decreto, mediante portaria, ou seja, atos normativos infralegais. Qual é a causa da obrigação principal? A lei. Qual a causa da obrigação acessória? A legislação tributária, que é menor do que a lei. Pergunto, como a lei é maior, a lei também pode regularizar obrigações acessórias? Pode, mas isso geralmente não acontece. Porque é muito mais fácil você estabelecer um decreto do que você criar uma lei. A lei vai ter que passar pelo parlamento, depois pela sanção do chefe do executivo, e é muito mais dificultosa. Uma portaria, um decreto, numa canetada se resolve. Então, obrigação acessória será criada via de regra por meio de legislação tributária, atos normativos infralegais. Com isso, nós terminamos a análise superficial da obrigação tributária. É claro, cada um desses pontos nós abordaremos profundamente. Vamos precisar de umas 4, 5 aulas para falar só do sujeito passivo. Então nós vimos um conceito, uma visão geral. Uma visão geral. Então vamos aqui recapitular o que nós vimos. Tudo começa com a hipótese de incidência, que é uma situação abstrata prevista na lei como passivo de gerar obrigação tributária. Ela pode ou não se concretizar, mas se ela se concretizar, eu tenho a ocorrência do fato gerador que gera a obrigação tributária. É esse ponto que nós abordamos aqui. Obrigação tributária é uma relação jurídica, na qual o sujeito ativo pode cobrar do sujeito passivo um objeto, tudo isso decorrente de uma causa. O sujeito ativo pode ser tanto o fisco como a entidade parafiscal. O sujeito ativo pode ser tanto o fisco como a entidade parafiscal. Qual é a diferença? É que o fisco ele possui competência tributária para criar o tributo mediante lei. A entidade parafiscal ela não possui competência tributária, não consegue criar o tributo, mas ela pode arrecadar e fiscalizar o tributo. Como é que eu chamo o nome disso? Capacidade tributária ativa. Então, o sujeito ativo é aquele que cobra o tributo. E o sujeito passivo é aquele sobre o qual recai o ônus da tributação. E sobre quem vai recair o ônus da tributação? Pode recair tanto contra o contribuinte como contra o responsável. Contribuinte e responsável, qual é a diferença? Contribuinte possui relação direta e pessoal com o fato gerador. Responsável não possui relação direta e pessoal com o fato gerador, mas a lei ordena que ele pague o tributo. Beleza. Sujeito ativo pode cobrar do sujeito passivo uma obrigação. Que obrigação é essa? É tanto a obrigação principal como a obrigação acessória. Objeto, obrigação principal e obrigação acessória. Obrigação principal, pagamento de multa e ou tributo. E obrigação acessória é todo o resto. E tudo isso por conta de uma causa. O que é que justifica a obrigação principal e a obrigação acessória? O que justifica a obrigação principal é a lei, em sentido estrito. E o que justifica a obrigação acessória? A legislação tributária, que são atos infralegais. E com isso, nós terminamos a nossa análise superficial sobre obrigação tributária. E na próxima aula, nós iremos começar a falar sobre o tributo, o conceito do tributo.